Aí, pessoal, iniciei tossindo aqui. Bom, olha só. Tô bem eufórico. Sempre assim, né? Tem uma palavra hoje. Tá bem frio. Eu não tenho um lugar ainda para pregar. Ó. Me falta recursos para conseguir fazer, mas eu creio que no futuro eu vou conseguir. Se tivesse um lugar bem legal, assim, isolado, a gente não tem nem barulho externos, né? Talvez fosse melhor até para eu me concentrar. Não sentir frio. Eu não tô reclamando, tá? Tô explicando para vocês. Aí dificulta mais. Mas vamos lá, isso não é desculpa, isso não é motivo, senão não estaria até pregando. Olha só que legal. Aí entrou alguém, já entrou aqui no início, hein? Glória a Deus, uma palavra top. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês hoje, com essa palavra aqui. Nós sabemos que o Evangelho é o poder para a salvação. Ponto. Isso não pode ser mudado, nem refutado. Só que nós temos quantos anos de vida? Bom, nós não sabemos. A princípio, a Bíblia diz que nós vamos viver até 120 anos, tá? A princípio. Vai que Deus queira que a gente viva mais. Mas a média é sempre de 70, 80, até 90. Bom, isso não importa agora. O que acontece? Você tem a chance de viver toda a sua vida em prol do reino, ou não, tá? Por quê? Porque eu posso ser enganado e achando que estou vivendo para o reino, e não estou. A grande verdade é que nós vamos nascer, crescer, talvez reproduzir e morrer, né? Talvez morrer a gente vai, isso aí não tenho dúvidas, né? Só que nós vamos morrer nesse corpo mortal, nós vamos ressuscitar com Deus. Existe uma vida após a morte. Se você crê ou não, tá? Não tem problema nenhum. Mas não é disso que eu quero falar. Olha só, no seu período de vida, você vai ter esses processos. Você cresce, né? Perdão, gente, tá muito difícil. Você nasce, cresce, a ordem é essa, né? Reproduz e morre. Você vai envelhecendo. Então, você vai ter processos, desde a sua infância até o dia da sua morte, de aprendizados, onde você vai ter vitórias, derrotas, onde você vai ter sucessos, onde você vai progredir, regredir, onde você vai ter fracassos. Ótimo, tudo bem, isso faz parte da vida. E não tem como evitar, né? A decepção, a frustração, a rejeição, o abandono são coisas que acontecem, porque nós estamos no mundo, onde há seres humanos cheios de falhas e erros. Assim como você falha com pessoas, outras pessoas falham com você. Então, fala Graciano, você precisa entender que a falha é algo natural do ser humano, não de Deus. Fala, profeta. Obrigado. Falhar faz parte, só que um vai falhar de um jeito e outro vai falhar de outro. Talvez você falhe com alguma pessoa na questão de abandoná-la. Outra pessoa vai falhar com você na questão de trair. Só que nós somos cheios de ego ou egocêntricos e não aceitamos que as pessoas falhem com nós. Mas quando nós falhamos, nós entendemos que foi sem querer. Mas parece que a gente não atribui também esse arrependimento aos outros, ao ponto de dar o direito das pessoas se arrepender. Ponto. O que acontece? No determinar disso, no decorrer dessas coisas, nós desenvolvemos frustrações, na maioria das vezes, pelo nosso ego. E achamos que não. Então quer dizer que eu tenho o direito de falhar e ser perdoado, mas muitas vezes eu posso acabar não permitindo que os outros falhem e que sejam perdoados, porque eu não aceito que falhem comigo. Ego, pronto. Mas não é isso que eu quero falar. Eu gosto de repreender um pouco para trabalhar o nosso caráter, tá? Eu também preciso trabalhar meu caráter. A verdade é que do começo até o fim da minha vida, que eu não sei quanto tempo vai ser, mas eu posso determinar. Existe uma promessa que diz que aquele que honra o pai e a mãe terá vida longa e bem-sucedida. O que é honra? Não é o que eu quero, é o que a Bíblia diz, mas não é nisso que eu vou tocar agora, esse é outro assunto. A verdade qual é? Eu tenho que entender que se eu sou falho e os outros também são falhos, eu vou viver uma vida onde vai ter falhas.
E eu não posso me dar ao direito de achar que ninguém pode errar comigo. Então nisso eu aprendo a perdoar as pessoas, a amar as pessoas, mesmo com falhas. E aí eu estou exercendo o amor de Deus. Ó. Desculpa, tá, meu chique. Então, quando eu entendo isso, o meu ser entende isso. Corpo, alma e espírito. Ser, corpo, alma e espírito. Eu vou viver melhor. Fala, Rosane. Eu vou viver melhor. Então quer dizer que eu dependo do conhecimento para ter uma vida melhor. Eu não posso simplesmente viver o que eu acho, viver o que eu quero. E como eu determino, eu tenho que ter uma reverência, obediência. Eu tenho que me prostrar diante do conhecimento da palavra ao ponto de aceitar e viver entendendo os processos, entendendo Deus. Não que a gente possa. Entendendo que as coisas vão acontecer, eu tenho que aprender a lidar de boa maneira para que o reino seja exaltado, para que o nome de Deus seja exaltado. Pai do Senhor, Rosane. Então é isso, eu vou falar um pouco disso agora, de como você pode ter uma vida próspera sem retroceder em muitas áreas da sua vida, que eu também retrocedo. Entende isso ou não? Então vamos lá. Nós vamos lidar com erros de pessoas, falhas de pessoas, e com defeitos, e até com maldade. Assim como as pessoas vão lidar com nós. Pegou? Tá, se vocês pegaram, ó. Parei. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender isso que eu estou falando. São pessoas como eu, que também erram, que também se decepcionam. E se nós começarmos a nos juntar com as pessoas, esperando que alguém me entenda e eu não entender os outros, vai ter discussão, vai ter briga, vai ter desavenças, inimizades, que é tudo que a Bíblia fala que não pode haver. Então, como que eu faço, Jefferson, para fortalecer minha mente, para conseguir lidar comigo, lidar com os outros, lidar com as situações, com os problemas diários, aonde eu não consiga, ou não, onde eu não seja afetado, literalmente? Bom, existe alguns textos que podem nos ajudar a crescer nisso. Ó. E deixa eu te falar uma coisa. Se você aprender os textos, colocar em prática e crescer, você vai estar fazendo uma coisa. Permitindo que Deus promova você, abra as portas para você, abra as janelas do céu. De fato é assim. Muitas vezes nós não somos promovidos por Deus, honrados pelo Senhor, porque nós não estamos obedecendo, não estamos nos capacitando para viver uma vida boa, plena, ainda que no meio da dificuldade. O salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido. Opa, só um pouquinho, está falando de uma situação que está em volta dele. De uma situação onde as pessoas vão estar ali sendo prejudicadas, e ele está ali também, mas ele não é atingido. Quer dizer que o que está acontecendo em minha volta não me aflige. Pegou essa? Então vamos começar aqui. Como que eu faço, Jefferson? Então, para melhorar a minha conduta, para que eu melhore também a maneira de lidar com as coisas, de lidar com as situações, como que eu faço? Então me dá essa visão, abre os meus olhos. Bom, tem alguns textos que podem fazer isso e podem nos ajudar. E o primeiro texto que eu quero trabalhar aqui, para que você entenda, é o texto de Provérbios 4:22. E ele diz assim... Não, Provérbios 4:23, tá? Vamos lá. Acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Opa, só um pouquinho. Tem alguma coisa aqui diferente. O meu coração já não está guardado? Não. Vamos ver. Fala, Tiagão. Uau, gente. Vocês precisam conhecer o Tiago. Vocês precisam conhecer o Graciano. A Rosane, são da nossa igreja ali. Gente top demais. Então vamos lá. Olha o que o salmista está dizendo. Ó. Perdão pelo tique. Acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Tá, como é que eu vou guardar meu coração? Não estou entendendo. O coração não é um órgão, não é algo que está dentro de mim. Como que eu vou guardar? Olha só o que ele diz. Acima de tudo que deves guardar. Guarda o teu coração. Deixa eu te falar uma coisa dentro desse assunto. Como que eu posso, então, viver uma vida onde eu consiga prosperar e mesmo diante de toda e qualquer dificuldade, eu não retroceda. E eu entenda que, assim como eu, as pessoas vão falhar, tanto comigo, assim como eu com as outras, mas eu me mantenho estável.
inabalável no meio disso, guardando o coração. Agora, olha o que interessante. Quando ele diz acima de tudo que deves guardar, não é só o coração. São muitas coisas. Você deve guardar a sua intimidade. Você deve guardar os seus segredos. José contou o segredo e apanhou. Só um respaldo. Então, acima de tudo, muitas coisas eu devo guardar. Eu devo guardar a minha casa, guardar os meus filhos, guardar o meu ministério. O que é guardar? Não expor tudo a todos. Mas acima de tudo que eu devo guardar, guardo o coração. O coração é o intelecto das emoções, as faculdades dos sentimentos. E se você não entender isso, você padece. Quer dizer que o salmista está dizendo, acima de tudo que eu devo guardar, guarda o teu coração. Eu estou muito eufórico por causa da Tourette e eu não consigo controlar minha velocidade de fala. O que é guardar o coração? Quando alguém fala mal de você, você precisa saber que Deus não fala mal de você, porque você é filho. Se você é filho, Deus fala bem. A Bíblia diz que Deus exorta o que eles amam. O que eu faço? Como é que eu guardo o meu coração? Eu preciso entender que quem pode falar ao meu respeito é Deus e não as pessoas. Então, quando alguém fala para mim, você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir, não é o que Deus fala. Eu guardo o meu coração. Eu não permito que as palavras entrem e que façam morada em mim. Então, eu estou guardando meu coração numa palavra que Deus disse. Isso é fé. Quando a tribulação vem, as lutas vêm, as dificuldades aparecem, o que o salmista diz? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Eu guardo o meu coração numa situação onde muitos não têm o conhecimento e a fé para suportar, mas eu sei, eu não serei atingido. O que é isso? Aqueles que obedecem ao Senhor são protegidos, guardados. Então a minha obediência me leva a crer no que está escrito, ao ponto de eu receber isso. E o Espírito Santo me proteger. Só que nós precisamos ter um conhecimento em obediência. Então às vezes 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu sou atingido, porque eu não estou em obediência. Então eu não creio. Por mais que eu conheça a palavra, eu não consigo viver ela, porque eu estou em desobediência. Então a minha obediência me faz crer em Deus e também faz com que Deus me proteja. Acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Eu creio, eu obedeço, então eu recebo. Enquanto muitos padecem por conta dos juízos, dos pecados ou das situações que o mundo traz, aquele que se mantém íntegro é guardado por Deus. Por isso que não são todos, por isso que são alguns. Então você vai ler sobre integridade para aprender hoje. Bota num estudo e leia. O que é uma pessoa íntegra? Que não se dobra, que não se corrompe, que não se entrega ao pecado. Acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Tá? Agora vamos lá. Olha o porquê. Olha o porquê. Por que eu devo guardar o meu coração na palavra? Obediência. Não nas minhas vontades, não nos meus desejos. Quando eu sinto vontade de pecar, eu não peco. Quando eu sinto vontade de ofender, eu não ofendo. Eu estou guardando meu coração. E aqui diz, porque dele procedem as fontes da vida. Uau! Pegou essa? Não, vocês precisam pegar isso. Está falando aqui que as fontes da sua vida saem do coração. Por isso que Davi disse, o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. O que significa isso? A minha mente se ocupa com o conhecimento da verdade. E o meu prazer está ali, vontades, sentimentos. Aonde? Nas leis de Deus. Que nos protegem de não pecar contra Deus. Preste atenção nisso. Então o coração é uma fonte de vida. Os meus sentimentos são a fonte de vida. E quando eu entendo que ninguém vai me amar como Deus ama, eu não espero ser amado. Eu amo. Eu não espero ser recompensado, eu recompenso, porque a minha recompensa vem do Senhor. Pegou essa? Fonte de vida. Eu preciso ter no meu coração as Escrituras. Não, vocês não estão prontos, eu vou falar. Por isso que ele disse que faria uma nova aliança e colocaria, imprimiria as leis nos corações. Pegou essa? Significa que o meu coração tem que estar voltado a Deus. Às vezes você está com vontade de pecar, mas você diz, não, vou guardar meu coração. Jesus, lá em Pedro, fala que Jesus, sendo ofendido, não ofendeu. Gente, vocês precisam entender isso. Sendo entregado, ele não entregou ninguém. Mesmo sendo injuriado, ele não injuriou. Ele suportou até a morte de cruz. Fala, Luana. É isso. Eu guardo meu coração. Quando alguém faz mal para mim, eu não devolvo o mal. Porque a Bíblia diz que eu tenho que pagar o mal com o bem. Gente, é muito forte isso.
Eu tenho que pagar o mal com o bem. Quer dizer que se alguém faz mal para mim, eu faço bem. Guarda o teu coração, fonte de vida. Quer dizer que eu entendo que, mesmo que as pessoas me ofendam, elas não sabem o que estão fazendo, mas você sabe o que está acontecendo. Você está sendo processado por Deus diante de uma situação onde Deus quer ver se o seu coração está apto a obedecê-lo. E ali você vai provar, mostrar para Deus o quanto você está pronto para ser abençoado. Dali, Dani. Pegou essa? O coração é uma fonte de vida. Então, tudo que o meu coração recebe de ensino, recebe de provisão, de espiritualidade, vai se tornar em mim uma fonte. Então, se eu alimento o meu coração com o que me falam, é disso que vai ser provido a minha vida. Mas se eu me alimento o meu coração com o que a palavra diz, essa será a minha fonte de vida. E a palavra não diz que nós somos maus pelo que fazemos ou pelo que somos. Mas a palavra diz que Deus é bom. Então, se Deus está em mim, a bondade de Deus está em mim. Isso é bom. Pegou essa? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, você precisa proliferar as suas atitudes em concordância com o que está escrito. Então, vamos lá. Por mais que as pessoas digam que você é uma coisa, você precisa olhar para o que a palavra diz que você é. Então, você precisa condicionar a palavra à sua vida. Ou a sua vida à palavra, vamos dizer assim. Quando você tem o conhecimento e a prática, você está fazendo o quê? Exercitando o coração em obediência e sendo vivificado pelo Espírito, para que você receba de Deus o que Ele prometeu diante das circunstâncias. Pegou isso? Tá muita explicação, mas eu vou lá. Então, acima de tudo que eu devo guardar, guarda o teu coração. Por quê? Aí está explicando. Dele procedem as fontes da vida. A fonte, da onde você se alimenta. Então não dê ouvidos para o que as pessoas falam a seu respeito. Dê ouvidos para o que a Bíblia diz e se incline para isso. Mentalize isso, foque nisso, até que você consiga vivificar isso em você. Fala de identidade. Acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Você não pode se alimentar do que os outros dizem de você. Você não pode se alimentar nem do que você fez de errado, até que você consiga ser uma pessoa plena em obediência, até que a palavra se manifeste na sua vida. Então as fontes de vida de um cristão tem que ser o que a palavra de Deus fala e não o que os outros falam. E nem o que você acha. Às vezes você acha que você não serve para nada, que você não tem nada, que nunca vai conquistar, que nunca vai sair dessa situação. Da onde saem esses pensamentos? Isso não é da palavra. Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância. Mas ele disse também que no mundo tereis aflições. Tá, eu vou ter, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então tem uma palavra sempre para restaurar os seus sentimentos, para vivificar o seu espírito e para curar o seu coração. Então coloque no seu coração o que a Bíblia diz. Então se você não tem o costume de ler, fica mais difícil. Vamos lá. Seguindo aqui, acima de tudo, deve guardar o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Pronto. Já está falando aqui. Em Tiago, lá vocês vão ver bastante sobre isso, tá? Sobre a língua, né? E fala sobre peçonha também, que está ali. Vamos para o próximo texto, e olha que interessante isso. Preste atenção. A Bíblia diz e nos ensina que nós somos seres espirituais. Bom, você precisa aprender uma coisa. Aqueles que se inclinam para a carne, da carne colherão ruína. Inclinação é vontades, tá? Desejos e muito mais coisas. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito, do Espírito, colherão vida eterna. Significa que você precisa decidir. Você vai dar ouvidos ao que o mundo diz ou ao que a palavra diz? Você vai obedecer à sua carne ou vai obedecer às Escrituras? Isso é uma escolha sua, pessoal. Eu não posso decidir por você. Eu posso te dar direções, conselhos, mas as decisões sempre vão ser suas. Na hora da euforia, nós tomamos decisões erradas. Na hora que nós estamos irritados, bravos, tomamos decisões erradas. Quando estamos frustrados, tomamos decisões erradas. Nesses momentos, onde as coisas se agravam, é onde você precisa manter o seu coração focado na palavra. Guarda o teu coração. Nesses momentos, guarda o teu coração. Estão me ligando aqui, mas vou tirar. Então preste atenção.
O Espírito é o que dá vida. Opa, aqueles que se inclinam para o Espírito. A carne não serve para nada. Opa! Preste atenção, Gálatas diz que nós temos obras da carne. O que são as obras da carne? O que meu corpo sente, o que a carne sente. E aí vai falar de inveja, dissensões, divisões, facções, né? E outras coisas mais, imoralidade. Que são as vontades que o meu corpo deseja. Que a minha alma pede. Mas a minha alma precisa ter prazer em Deus. Então eu converto a minha alma. Agora olha só. O Espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Ah! Guarda o teu coração. O que está entendendo aqui? Quando eu entendo que as palavras do Evangelho são Espírito, é espiritual, e que vão me trazer a vida, eu preciso saber que a fonte que me leva a Deus, a fonte que me sustenta e o que vai regir a minha vida é a palavra. Porque está escrito: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Ninguém pode falar a seu respeito. Ninguém pode dizer se você vai dar certo ou não. Ainda que você esteja errado, ainda que você esteja em pecado, sempre vai haver uma palavra que tira você do erro, que tira você do pecado e coloca você no que é certo. A palavra que corrige a sua vida. Por isso que eu amo palavra de correção. Porque palavra de correção corrige. E vai fazer com que você seja promovido por Deus. Viva uma vida em constante progresso e crescimento. Pegou essa? Então vamos terminar aqui. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. A fonte de um cristão é as Escrituras. A fonte, o que determina, o que discerne, o que dá direção, o que traz respostas, o que soluciona, é a palavra. Então, se eu vivo em concordância com a palavra, se eu procuro conhecer a palavra, o que vai me sustentar diante de toda e qualquer situação é a palavra. Ainda que na dificuldade. E ainda que na prosperidade. Pegou isso? Então, a minha vida precisa ser administrada pela palavra. O próximo texto vai nos ensinar algo também tão profundo quanto esse. Preste atenção agora. Isso aqui é bem importante que vocês entendam. Olha o que ele fala. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Jesus passa por Samaria, se encontra com a mulher samaritana e ela fala algo bem interessante. Nós esperamos o Messias e ele há de nos ensinar todas as coisas. O que estava acontecendo ali? Uns adoravam no monte, outros adoravam no templo. E Jesus disse assim: convém que aquele que adore adore em espírito. Olha aí, Jesus. Pega isso, irmão. Pega. Minhas palavras são espíritos e vida. Adore em espírito e em verdade. Ah, vocês não estão prontos. Pega essa. A verdade é a palavra. Lá em Salmos diz: a tua lei é a minha verdade. É a verdade. Então Jesus está falando, os adoradores, eles adoram em espírito, não na carne. E em verdade, espiritualidade conectada com conhecimento. Ah! Uau, muito bom. Perdão pelas euforia, eu gosto de pregar assim e acabo me perdendo. Aqueles que adoram, convém que aqueles que adorem o Pai, adorem em espírito. Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Por que ele fala verdadeiros? Que a adoração aqui é um estilo de vida. Se você não entendeu, adoração não é um culto onde nós cantamos e pregamos, é um estilo de vida. Eu sou a adoração. Então, eu tenho que adorar, eu tenho que ter uma vida no Espírito e na verdade que é a palavra. Por isso que ninguém pode ir contra a verdade. Por isso que você, quando conhece a verdade, você é liberto. Por isso que Jesus disse: se permaneceres, olha, pega essa, se permaneceres nas minhas palavras. Primeiro eu preciso conhecer, depois permanecer. Se permaneceres nas minhas palavras. Se, está abrindo espaço. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí ele detona aqui, porque ele fala, aí sim, ele diz, e conhecereis a verdade. Primeiro eu preciso permanecer, depois ser discípulo. Aí ele fala, fazendo isso, e conhecereis a verdade. Aí ele fala, e a verdade vos libertará. Qual a verdade? A palavra. Por isso que o Provérbios lá dizia,
De tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As palavras são fonte de vida. A adoração na palavra é fonte de vida. O que a palavra diz para mim é minha fonte de vida. As situações que estão diante dos meus olhos não correspondem ao que a palavra diz. Mas a palavra diz o que as situações vão ter que fazer. Eu estou numa situação difícil, mas a palavra diz o quê? 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, e não seria atingido. Então, se eu estou em adoração, as coisas não me atingem. Eu posso passar por necessidade, mas eu não sou atingido por isso. Eu posso passar por prosperidade, mas eu não sou atingido. Eu não soberbeço na prosperidade, mas eu não me aflinjo na necessidade. Eu continuo estável. Guardei meu coração. Eu entendo as coisas. Eu entendo os processos. Então ele diz e responde: quem beber desta água voltará a ter sede. Era água natural. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. E olha o que ele fala, muito importante. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Pegou agora? Pegaram essa. Aquele que beber desta água, a água significa a palavra, Jesus, se tornará nele uma fonte. Então preste atenção no que eu estou falando. Provérbios 4, 23 diz: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E Jesus está falando, a fonte de vida sou eu. A palavra, a fonte de vida é a palavra. As fontes da vida de vocês, da onde vocês vão se alimentar, vão beber, precisa ser a palavra de Deus. Por isso que eu preciso que vocês entendam hoje, o mundo não tem nada para nos oferecer, a não ser pecado, concupiscência, desejos carnais. E tudo bem, a gente precisa das coisas para sobreviver. Mas a nossa essência, a nossa fonte é a palavra de Deus. Tessalonicenses, Jó disse assim: nu eu vim e nu eu voltarei. Olha o que Jó passou. Quando Jó está na maior dificuldade, perdeu a família, perdeu tudo. Só ficou ele e a esposa. Ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele diz: tu és louca, mulher. Nu eu vim, nu eu voltarei. Ele disse assim: olha, eu não me importo de ter tido tudo e agora não ter nada. Olha a adoração. O cara era o top dos adoradores. Tessalonicenses diz assim: não vos preocupeis, preocupar com o que há de comer. Não, desculpa, errei o texto. Ele diz assim: fiquem felizes com o que há de comer e o que há de vestir, porque dessa vida nada levaremos. Tá, então tá bom, tô feliz, já tenho uma roupa para botar, já tenho o que comer. Fonte de vida. Quando eu entendo isso, eu acalmo a minha alma. Eu paro com os meus desejos corruptos, que corrompem os meus sentimentos do meu coração. Eu sei que as minhas pregações não são muito boas, para quem não gosta de ensino, mas é isso, não temos coach aqui, graças a Deus. Mas vou trazer palavras de bênção, tá? Mas eu preciso ensinar vocês a receberem as bênçãos. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Fechou. Fonte é a palavra. Coração, fonte de vida. Ótimo. Agora eu vou seguir aqui, já vou terminar, porque eu tenho que buscar minha filha no colégio. Preste atenção. Quando você busca pelo conhecimento das Escrituras, diariamente, você vai entrar num processo qual? De transformação da mente. Você sai do estado de mental mundano para entrar num estado mental divino. Tá? Pedro fala bastante disso. Então, você vai fazer o quê? Regenerar a mente. Sabe quando você se machuca, faz uma machucadinha aqui, ó, cria uma feridinha, depois regenera e volta ao normal. Então é isso. Preste atenção nessa metáfora. Todas as vezes que você começar a aprender as escrituras, né, você vai encontrar muitas feridinhas, vai machucar às vezes, você vê que tem que largar muitas coisas na sua vida, você vê que tem que amar quem te odeia, perdoar quem te fez mal, ajudar quem nunca te ajudou, olha as feridinhas. Mas isso é regeneração da mente. Às vezes você não vai conseguir, às vezes vai. Você vai mudando a mentalidade. Imagina você ter que amar alguém que odeia você. Você tem que fazer o bem para quem te fez mal. Então, a regeneração da mente tem a ver com isso. Paulo disse assim: procurai-vos pela renovação. Aí já não é regeneração. Renovação da vossa mente.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que antes ele diz assim, apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Não é para você se matar, não é para você sofrer, é para sacrificar a carne, sacrificar as vontades pecaminosas, os desejos malignos, a maldade dentro de você. Sacrifica, eu mato essas coisas, e assim eu vivifico o meu espírito, e aí eu experimento a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Qual seria, né? Bom, eu acho que pode ser algo muito importante. Qual? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito. Então, essa perfeita vontade de Deus é que Ele habite em nós. Eu concluo assim, mas fica em aberto. Já pensou você ser cheio do Espírito todo dia, toda hora? E ser cheio do Espírito é tornar o seu corpo e a sua mente pura, onde você não vai sofrer. Tem isso, eu sei do que eu estou falando, não pensem que eu não sei. Vamos lá então. Regeneração da mente. Reconstruir, tirar as partes danificadas e trazer conserto, restauração. Tudo isso vai nos promover a viver uma vida melhor. Pode ter certeza do que eu estou falando, só que é um processo. Então, esse processo leva um tempo. No meio desse tempo, você precisa se manter íntegro, como eu falei no início, e não retroceder e suportar as coisas até que você alcance um nível espiritual de maturidade, onde você esteja pronto para desfrutar das bênçãos. Tem bênção sim. Tem bênção sim. Vamos lá. Assim que, 1 Pedro 1, 22, assim que já tendes a vossa vida purificada. Presta atenção, olha o que está falando. Assim que já tendes a vossa vida. Então, enquanto não tiver, nós estamos no processo. Purificada pela obediência à verdade. Pega. Isso aqui, irmãos, é evangelho. Tá? Eu não sei tudo, não me considero nada, mas isso é o evangelho. Ensino diante do que está escrito. Ainda que eu não citei contexto, eu posso ter errado algumas coisas. Mas olha o que ele fala. Assim que já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. Palavra, a fonte de vida. Que leva ao amor fraternal. O que é isso que eu estou falando? Conseguir amar as pessoas com defeitos ou não. Quando eu falei lá no início. Por isso que eu falo sempre, esse monte de profecia que a gente escuta por tudo que é canto, esse monte de promessa, e o ensino, e o nosso caráter, às vezes, fora da verdade. Eu prefiro focar nas Escrituras. Eu não me desfaço de nada, mas o foco está aqui. Porque se eu recebo uma palavra e ela não se cumpre, eu posso esmorecer na fé, me desviar. Se alguém faz mal para mim, a igreja não é como eu gosto, eu não estou pronto para entender, não estou pronto para amar, eu me desvio. E esse monte de promessa vai para o saco. Quando eu falo saco, é o saco mesmo. Saco de lixo. Então eu fico muito atento a essas coisas. Eu não me emociono com promessas, mas o que está escrito, meu Jesus. Vamos lá. Assim que já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. De novo, verdade, obediência, purificação, que eu estou trabalhando aqui, amor e coração. Pegou essa? O que eu quero que você entenda? Eu fico desconfiado porque o Espírito Santo que nos manda obedecer, nos dá coisas, nos faz promessas e nos faz adquirir tudo na vida, menos a conversão. Cuidado, tá bom? Não estou falando mal de ninguém, de igreja nenhuma. Eu preciso orientar vocês. Assim que já tendes, como é que Deus vai me promover na vida se antes me consertar, me purificar, se antes restaurar? Qual é a probabilidade de eu dar certo? Nenhuma. Eu vou ganhar para perder? Quem faz isso? Deixa para lá, porque agora não é a hora, eu não estou preparado ainda para lidar com algumas coisas. Assim que já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, olha, que leva ao amor fraternal. Meu Deus do céu! Olha isso, que leva ao amor fraternal, que é o quê? A comunidade se amando. O que o amor numa comunidade mostra? Se o membro padece, todos padecem com ele. Se alguém está sofrendo, todo mundo sofre junto. Se alguém é honrado, todo mundo fica feliz. E aí, como é que tá? Eu nem vou me prolongar nisso. Aí nós vamos ficar horas aqui. Que leva ao amor fraternal, não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Isso aqui é igreja. Olha o que ele fala agora. Fostes regenerados. Regenerados. Não de semente perecível, mas imperecível. Olha, ele fala, pela palavra de Deus que vive
e permanece. Ponto. Aqui eu encerro a minha pregação. Me perdoem pela euforia, eu fico muito emocionado. Mas vocês viram que eu estou melhorando. Vocês fazem parte do meu crescimento, tá? Então vocês têm que me perdoar, isso aí é um mandamento. Vocês têm que me amar, assim como eu também. E me ajudar no crescimento, irmãos, tá? Quanto mais eu crescer, mais vocês crescem também. E assim vocês comigo. Pegaram isso, entenderam esse estudo. Fostes regenerados. Quando ele fala, se já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. O que purifica a vida é a obediência à palavra. Ponto. Ponto. Não tem como exercer o amor numa igreja, numa comunidade, onde não tem ensino da palavra e o exercício da obediência. Aí ele fala, fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. O que acontece? Por que eu te falo uma coisa? A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, então não está morta. E eficaz. Acontece. Então por que muitas vezes não está acontecendo? Porque mesmo que semeada no meu coração, eu posso não produzi-la, não dar vida a ela. E eu mato a semente. Por quê? Porque eu não obedeço. Então, agora eu vou melhorar aqui um pouquinho. Por mais que você tenha recebido promessas, se você não cuidar da sua vida com Deus, você pode viver uma vida inteira sem alcançar as promessas. Aí você fala, mas Deus não falou que ia fazer? Eu profetizo sempre com uma condição. Já falei com Deus isso e eu pedi para Ele. Deus vai te abençoar, mas se fizeres assim, Deus vai te abençoar. Quem recebe profecia de mim sabe. Sempre por trás tem o exercício da obediência. Resumo, é assim que deve funcionar? Eu sou assim. É particular meu com Deus. O que eu quero que você entenda é que a sua vida pode mudar da noite para o dia. E ponto. Você pode acordar e ter as oportunidades que você nunca teve na vida. Você pode acordar e ser curado. Você pode acordar e Deus te dá uma provisão que você nunca recebeu. De repente alguém bate na sua porta e diz, eu não sei porquê, mas Deus me mandou aqui. Eu sei do que eu estou falando. Eu cansei de acordar e Deus dizer para mim, leva oferta para tal pessoa. Leva tal coisa para tal pessoa. Compra isso e dá para alguém. E eu chegar lá, a pessoa nem sabia que eu estava indo lá. Assim como já aconteceu comigo. Eu sei do que eu estou falando. E eu creio nisso. Só que o que vai fazer com que isso aconteça e cresça é a obediência à verdade. Você tem lido as Escrituras? E se tem lido, tem obedecido? É difícil? É. Não é fácil para ninguém. Não é só para você que não é fácil. É para ninguém. Todos nós temos a dificuldade. Porque nós somos carnais também. Só que assim, irmãos, quanto mais unidos nós estivermos, mais fácil fica. Tem uma palavra em Salmos que diz assim, quão bom é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce pela cabeça e escorre pela barba de Arão. Ali o Senhor estará para sempre. A união traz a presença do Espírito. A desunião não. Pegou? Então, para que a gente consiga se unir, vamos voltar lá para o início da pregação. Eu tenho que amar as pessoas independente dos defeitos. Eu tenho que aprender a entender que se alguém peca contra mim, essa pessoa merece o perdão, assim como eu, quando peco, mereço. Para a gente conseguir estabelecer a união, a gente precisa amar como Deus ama. Pegou? E nisso você cresce e aparece e resplandece a glória de Deus. Pegou? Então é isso. Que Deus possa abençoar vocês. Muito eufórico, muito emocionado, mas eu vou ir melhorando, eu estou treinando mais, eu estou tentando controlar mais. Eu tenho essa doença, mas eu acredito que vai cada vez ficar melhor. A minha oração é para que vocês entendam essa pregação com um coração bom, não com um coração ruim. Tem a parábola lá das sementes, né, que caíram sobre a terra, outros caíram sobre os espinhos, e elas não produziram. A semente é a palavra de Deus. E a semente vem do entendimento tribom, que significa sêmen. Sabe o sêmen masculino? Quando vai para o ventre, ele nasce, ele faz ali... Agora eu vou explicar uma coisa que eu nem entendo muito. Para que você tenha um filho, para que ele nasça, você precisa engravidar a mulher, né? E precisa do sêmen, que está ligado à palavra semente também, na Bíblia. Então é isso. Para que a semente de Deus entre no nosso ventre, nós precisamos aceitá-la, né? Ter intimidade com essa palavra. Então ela se torna uma semente. Pegou agora que eu quero trabalhar aqui? E para que essa semente germine e ela cresça em mim e nasça as bênçãos de Deus, eu preciso cultivá-la, entende? Se você não cultiva a palavra, se você não conhece a palavra e não pratica, essa semente ela não nasce. Ela pode ser abortada.
Escuta isso, forte isso. Você não pode abortar. A desobediência aborta as promessas. Oriamá, Kandarabas. Quem não ficou na live perdeu. Escute isso, Liliane Coleman. Ah, minha amiga. Gente, eu quero pregar mais, eu quero pregar todo dia. Eu acho que eu vou conseguir, tá melhorando as coisas. Não saiam, tá? Fiquem comigo aí, vão me ajudando. Eu preciso de ajuda, eu não sou soberbo. Escute essa palavra, isso aqui foi uma profecia agora. A desobediência aborta as profecias. A desobediência aborta as promessas. Romandarabasoi. Eremandassoi. Escute isso que eu estou falando. Escute isso. Não desobedeça a Deus. Não desobedeça. Por pior que seja, não desobedeça. O inimigo vai tentar fazer com que você desobedeça a Deus, usando pessoas, para que você, quando seja ofendido, ofenda de volta. Para que quando você não seja reconhecido, você faça o mesmo. Não faça. Mantenha-se íntegro. Mantenha-se fiel a Deus, ame até quem te odeia. Não é que você vai concordar ou vai favorecer o desamor, mas não faça você, não cometa você pecados contra as pessoas. Tente se manter íntegro. A desobediência aborta os planos de Deus. Ah, meu Deus do céu. Que palavra. Eu recebo essa palavra que eu preguei, que eu nem sabia que ia dar nisso. Eu só anotei aqui o que a mensagem que Deus me deu. Vou ensinar uma coisa para vocês. Mensagem é uma coisa. Pregar, a palavra é outra. Testemunhar também. Mas as três podem andar juntas, tá? Peguem isso. Eu vou repetir aqui para vocês entenderem. A palavra de Deus é uma semente. Recebe Liliane. Ah, Liliane até é demais, assim, ó. Como nós te amamos, sabia? Todos que estão aqui, todos. Mas como tu apareceu, a minha esposa gosta muito de ti também. Tiago, a Dani, Graciano. E todos os irmãos que andam com nós, a Rosane, então, são pessoas legais. Que bom que vocês estão aí com nós. Hein? Escute, eu vou repetir aqui para vocês entenderem. O sêmen é o esperma que faz com que a mulher engravide, né, tenha o processo de gestação e dê a luz ao filho. No meio desse processo, ela precisa cuidar, né, essa criança que está ali sendo gerada. A palavra de Deus está ligada à palavra sêmen, que é semente. Quando você recebe uma palavra, é como se você tivesse engravidado. Estou metaforizando, tá? Então você vai ter que cuidar dos processos de gravidez. Eu nem gosto de falar em línguas, gente. É que eu estou muito cheio. Para que no meio desse processo de gravidez da palavra, você dê a luz a ela. Mas no meio disso, se você não cuidar, você aborta. Aí você vai falar que foi profeta, que é a igreja, mas não. Se veio de Deus e você cuidou, acontece. Eu tenho muitas promessas que eu já sei que eu estou caminhando para elas. E eu já recebi muita profetada, profecias que não se cumpriram, mentiras, mas eu nunca levantei a minha voz para falar mal de quem fez isso. Eu continuei amando, tratando bem e fingindo que eu nem tinha entendimento. Para não magoar, às vezes as pessoas estão equivocadas, elas profetam, não profetizam. Aí você recebe uma revelação errada, uma profetada, se ofende e vai lá e xinga a pessoa. Abortou. Não faça isso. Não use a sua boca para proliferar o mal. Use para proliferar o bem. Você prolifera palavras. As palavras são semente. Eita! Segura! Pega isso. Pega isso hoje. Essa pregação é que eu vou... Compartilhem se vocês puderem. As palavras são semente. E ali, Pedro falou que a palavra de Deus não é uma semente perecível ou corruptível. Então, proliferem palavras do reino para as pessoas. Se você vê alguém que não vale nada, aí está uma oportunidade de você falar algo bom para essa pessoa, para que ela se sinta valorizada. Principalmente quando é seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pastor. Meu pastor é... Tu não conhece, Jefferson? Só vendo, só Jesus. Então vai lá, proliferem, semeie, engravide essas pessoas. Numa metáfora aqui que eu estou falando. Para que elas deem à luz a coisas boas. Às vezes as pessoas que estão do seu lado não mudam porque não tem alguém que profetize palavras boas. Seu marido não muda? Sua esposa não muda? Seus filhos não mudam? Qual é o sêmen, a semente que você está profetizando, semeando no ventre dessa pessoa? Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Será que a gente é mesmo
Cristão, será que nós fomos regenerados mesmo? Será que a verdade de Deus está em mim? Porque o que eu falo vem do meu ventre. Porque a Bíblia diz que o que a boca fala, o que o coração está cheio. Vamos apanhar junto, porque isso é para mim. Se meu coração está cheio da palavra, quando alguém faz mal para mim, eu profetizo palavras do reino. Chega de hipocrisia. Nós precisamos nos converter. E eu sei que todos os dias é um processo de conversão. Para mim e para vocês. Amém? Que Deus possa ter abençoado. E vamos ver se amanhã eu venho de novo aqui, que eu acho que amanhã eu não vou trabalhar. Talvez eu venha. Pega do começo aí, Liliane. Comando. Gente, que Deus possa ter abençoado vocês. Eu tô tentando, eu não tô conseguindo. Tá uma batalha espiritual. Posso pedir uma coisa para vocês que olharem esse vídeo? Além de vocês quererem compartilhar, orem por mim. Eu vou pedir intercessão para vocês. Todos os dias, antes de dormir, orem por mim 1 minuto ou 15 segundos. Será que isso é muito difícil? Tá? Eu vou pedir oração para que a gente rompa isso e eu consiga botar um dia, um horário, porque sempre acontece alguma coisa e eu acabo não conseguindo. Pode ser procrastinação, então ore para que eu não procrastine. Pode ser relaxamento, orem para que eu não relaxe. Pode ser que eu não esteja organizado, orem para que eu me organize. Não importa o que eu esteja fazendo, orem. Peçam para Deus mostrar, porque eu não sou soberbo, eu não posso andar sozinho. E não sou orgulhoso, eu aceito conselhos. Tá? Para a gente estabelecer um dia, quem sabe toda segunda-feira ali às 10 da noite, que eu acho que é um horário que todos podem, a gente conseguir. Já pensou toda segunda? Daqui a pouco Deus me dá uma imersão, a gente faz toda semana. Aí segunda-feira sempre tendo um encontro, tá? Eu não vou prometer, eu estou tentando e eu preciso que vocês me ajudem, tá bom? A minha oração, tá? E palavras sim, irmãos, como essa, para a gente desenvolver mesmo. A minha oração é para que o Senhor possa fazer com que essa palavra de hoje entre no seu coração como algo bom, não como algo ruim. E que você entenda que toda correção, toda exortação é para o seu bem, não é para o seu mal. Porque a Bíblia diz que Deus exorta os que Ele ama. Escute uma coisa que eu vou falar aqui. Isso é um entendimento profundo. Toda vez que Deus traz correção e juízo, é porque Ele quer te abençoar. Pode ter certeza. Se Deus exorta quem Ele ama, é porque Ele quer abençoar. Então, eu vou contar aqui algo, não sei se poderia. Já teve pessoas que falaram para mim, tu prega muito pesado, tem que cuidar. Não, eu não tenho que cuidar. A palavra está aqui para quem quer. Quem não quer é só não seguir. Eu sei que eu tenho que cuidar do povo, eu sei que eu tenho que ver o que eu libero, mas se Deus me der uma palavra, essa palavra vai ser liberada. E ponto. Se você não está preparado, tem outras plataformas, está tudo bem, a gente não pode ficar de mal. Mas assim, eu carrego conhecimento, não profundo talvez, mas é isso. E esses conhecimentos, essas palavras, elas tendem como alinhar você profeticamente. E aí você não quer às vezes, não quer escutar uma palavra dura. E aí não vai se alinhar. E você vive em ciclos da sua vida e vai olhando e diz, eu não consigo mudar, não consigo. Por quê? Porque você está fazendo, talvez, o que está escrito. Que nos últimos tempos, alguns teriam comichão nos ouvidos. E ajuntariam mestres para si. O que é isso? Eu não gosto desse tipo de pregação, eu não gosto dessa palavra, ele só fala de correção. Isso. Aí você está com comichão. O que eu quero ouvir? Vou procurar alguém que me agrade. E aí, meu ouvir, é só olhar para a sua vida. Daqui a 2 anos, como você vai estar? 3, 4? Entende isso? Não estou aqui querendo falar mal de alguém. Mas a palavra de ensino traz correção. E a correção traz a libertação. E a libertação traz as bênçãos. Simples assim. Fechou? Então, quanto mais correção, mais santo você se torna, mais correto você fica. Mais abençoado você está. Pronto? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que as pessoas recebam essa palavra no coração, de bom grado, e para que ela se faça vida. E que todos os dias, Senhor, das vidas de quem vai ouvir, sejam dias de crescimento. Dias de crescimento e dias de provisão. Aonde o Senhor provenha para o necessitado. Senhor, eu oro para que portas sejam abertas, portas de oportunidade, para quem vai ouvir essa palavra. Pessoas que vão ouvir, que estejam precisando de uma oportunidade, que receberam essa palavra no coração, as portas sejam abertas. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que o inimigo tem tentado trancar, agora a minha oração é para que as portas sejam destrancadas, porque esta palavra é uma palavra que abre portas. Aqueles que receberem essa palavra no coração e obedecerem, terão portas abertas. Forte isso, forte, forte. Gente, nós vamos crescer, olha. Sério,
terão portas abertas. Escute isso. A obediência abre portas. E essa é a minha oração, Senhor. Que portas se abram. Se você está com portas trancadas, obedeça. Incline-se à obediência. E as portas se abrirão. E as portas se abrirão. No tempo de Deus. Mas não retroceda. Não retroceda. Amém. Que Deus abençoe e até uma próxima. Vamos começar a marcar, tá, gente? Vamos melhorar isso aí. Valeu!